O tema proposto é, de fato, bastante espinhoso, traz muitas dúvidas e precisa ser pensado à luz de dois vetores que foram trazidos pelo professor Marco Aurélio em sua fala. Um vetor de não retrocesso, primeiramente, ou seja, um modo de se pensar no problema, não a partir de um apego a conceitos pretéritos, e um vetor fundado nos direitos fundamentais. Vale dizer, reconhecer as mudanças de modelo, e aqui eu diria que é uma daquelas situações em que a gente pode afirmar que estamos a lidar com uma mudança de paradigma. Mas essa mudança de paradigma não pode significar desamparo. Essa é a premissa fundamental dessa fala. Vejam, o tema proposto é precisamente a questão atinente à prescrição e à decadência no direito previdenciário frente às transformações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. A questão que se coloca aqui de modo mais específico é quanto às pessoas com deficiência mental ou intelectual, porque é aí que historicamente se coloca a repercussão em matéria de fluência dos prazos prescricionais e de fluência dos prazos decadenciais. Se nós formos ver o artigo 113 da 103, da 8.213, o que nós vamos ver é uma disposição no caput sobre um prazo decadencial de 10 anos e um parágrafo sobre um prazo prescricional de 5 anos. E o parágrafo único que se refere ao prazo prescricional de 5 anos se reporta ao Código Civil. Então, não fluirá o prazo prescricional, estamos a tratar, portanto, de uma causa que, conforme a situação concreta, será de impedimento ou de suspensão, contra menores ou contra incapazes na forma da lei civil. Na forma da lei civil, a gente vai para a parte geral do Código Civil e constata que o Código Civil prevê que há uma causa impeditiva ou suspensiva, conforme o contexto fático do curso da prescrição, quando se tratar dos incapazes sobre os quais versa o artigo 3º do Código Civil, que são os absolutamente incapazes. Ora, isso transportado para o direito previdenciário nos levará à conclusão de que também, no âmbito do direito previdenciário, não haverá fluência de prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, haverá, porém, fluência contra os relativamente incapazes e contra as pessoas plenamente capazes. Não há uma referência no caput quanto à decadência, à causa impeditiva ou suspensiva. Mas, se nós formos verificar pronunciamentos jurisprudenciais, existe algo até reafirmando isso de modo relativamente recente, um acórdão da lavra do ministro Gurgel de Faria no STJ, aplicando a causa impeditiva da fluência do prazo prescricional no Código Civil, também a decadência do caput. Até porque, se a gente analisa o Código Civil, há a previsão de causa impeditiva ou suspensiva da prescrição quando se trata de pretensão titularizada por absolutamente incapaz, mas há também no Código Civil uma exceção àquela regra geral de que o prazo decadencial não se suspende e não se interrompe. O prazo decadencial se suspende ou fica impedido quando se trata de um direito subjetivo, de um direito potestativo, via de regra estamos a tratar de direito potestativo no direito civil, pelo menos quando se trata de decadência, mas pode-se versar também sobre alguns direitos subjetivos e não pretensões, quando esses direitos, enfim, são titularizados por pessoas absolutamente incapazes. Mas quem eram e quem são hoje os absolutamente incapazes?
eram absolutamente incapazes, pelo menos na legislação infraconstitucional, e é bom fazer essa ressalva preliminar, os menores de 16 anos, aquelas pessoas que por uma deficiência mental ou doença mental não tinham o necessário discernimento para os atos da vida civil, e aquelas pessoas que por causa transitória ou permanente estavam impedidas de manifestar vontade. O exemplo clássico dessa hipótese é a pessoa em coma profundo, que não consegue exteriorizar qualquer tipo de consentimento. Esses eram os absolutamente incapazes, contra os quais, portanto, não corre a prescrição civil, e não corre a prescrição previdenciária, e não corre a decadência civil, e não corre a decadência previdenciária. Tivemos, porém, o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma lei elogiável sob vários aspectos. Elogiável sob a perspectiva das políticas públicas, elogiável sob a perspectiva da afirmação de direitos, elogiável sob a perspectiva de algo que é muito importante para nós hoje aqui, sob a perspectiva da afirmação da chamada capacidade legal de todas as pessoas com deficiência. A rigor, quanto a esses temas a respeito dos quais o Estatuto da Pessoa com Deficiência é elogiável, nós estamos a versar sobre questões que vêm, a bem da verdade, da Convenção das Nações Unidas para a Proteção da Pessoa com Deficiência, que já havia sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde 2008, por meio de decreto legislativo. E foi somente ao início de 2015 que nós tivemos a vigência da Lei Brasileira de Inclusão para trazer para a legislação infraconstitucional aquilo que já estava previsto na Convenção de Nova York, da Organização das Nações Unidas, como direitos, vamos qualificá-los daqui a pouco, das pessoas com deficiência. A rigor, naquilo que o Estatuto reprisa a Convenção, ele é muito bom. Mas naquilo que caberia ao legislador infraconstitucional fazer para oferecer os instrumentos técnicos, não apenas de efetivação da Convenção, mas para evitar que o novo paradigma da Convenção pudesse vir a ser interpretado para gerar retrocesso de direitos e déficit de proteção, aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo menos nas questões pertinentes ao direito civil, andou muito mal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em matéria das questões de prescrição e decadência, responsabilidade civil, validade e invalidade dos atos jurídicos, se omite completamente, mas altera a regra sobre capacidade que repercute nessas três searas, sem dar respostas. Os efeitos, se interpretarmos a legislação infraconstitucional apenas à luz do próprio EPD e do Código Civil, são desastrosos. Dialoguei recentemente sobre o tema com o professor José Fernando Simão, querido amigo da Universidade de São Paulo. Ele é um crítico até da própria Convenção de Nova York. Aí, quanto a essas questões, nós não compartilhamos. Agora, no que diz respeito às críticas ao Estatuto especificamente, sobre todas essas omissões e todos esses problemas que o Estatuto causa, eu diria que estamos perfeitamente alinhados. Há necessidade de uma mudança legislativa urgente, que não pode ser um retrocesso ao paradigma pretérito. Mas enquanto ela não vem,
há necessidade de um esforço hermenêutico. E esse esforço hermenêutico não parte do estatuto em si mesmo, deve partir da convenção. Não apenas porque se trata de uma convenção internacional firmada pelo Brasil, incorporada por decreto legislativo, mas porque se trata de uma convenção de direitos humanos que foi incorporada, não de qualquer forma, foi incorporada com o quórum qualificado exigido pelo artigo 5º da Constituição, para que as normas de direitos humanos previstas na convenção sejam consideradas internamente normas de direito fundamental, a par das normas do artigo 5º da Constituição brasileira, incorporadas ao artigo 5º. Vale dizer, a Convenção de Nova York para a proteção da pessoa com deficiência é norma jusfundamental de status constitucional. E mais do que nunca tem relevância aqui pensar na legislação infraconstitucional, na conjugação entre Código Civil, Lei 8.213 e Estatuto da Pessoa com Deficiência, a partir de uma lógica de constitucionalização. De um sistema que não pode ser lido a partir pura e simplesmente da compreensão isolada dos dispositivos infraconstitucionais, mas de uma interpretação que tem que ser coerente com os valores expressos na Constituição a partir da sua lógica jusfundamental. Pois bem, o que nós temos na Convenção de Nova York e, por consequência, na Constituição brasileira? Nós temos, sim, uma mudança bastante radical em matéria de capacidade, que foi simplesmente reprisada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sem atentar para outras questões que estão na Convenção. O artigo 12 da Convenção de Nova York vai nos dizer o seguinte: a pessoa com deficiência tem direito a igual capacidade legal, inclusive quanto ao seu exercício, em relação a todos os demais cidadãos. Aqui, me perdoem, a gente vai ter que trabalhar pandectisticamente com conceito civilista. Capacidade legal, afinal de contas, o que é isso? Porque nós fomos treinados na faculdade de Direito para trabalhar com dois conceitos de capacidade lá nas aulas introdutórias de Direito Civil. O conceito do artigo 1º do Código Civil, que é o que chamaríamos de capacidade de direito. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ou seja, a capacidade de ter direitos e a capacidade de ter deveres, que é a todos atribuída. Uma criança recém-nascida tem direitos, tem deveres, porque tem em sua plenitude a capacidade de direito, ou seja, a aptidão para ser sujeito de direito. Coisa diversa é a chamada capacidade de fato ou de exercício, sobre a qual versa o Código Civil no artigo 3º, tratando de incapacidade absoluta, artigo 4º, tratando de incapacidade relativa, e artigo 5º, tratando de hipótese de antecipação da capacidade plena. A capacidade de exercício, naturalmente, não é a aptidão para ter o direito, mas é a aptidão para realizá-los pessoalmente, sem precisar, na lógica histórica da capacidade de direito, de um representante ou de um assistente legais. Basicamente, portanto, trabalhamos historicamente com dois conceitos: capacidade de direito, capacidade de exercício. O que faz a Convenção de Nova York? Unifica esses dois conceitos clássicos, que não são só nossos, são os conceitos clássicos em vários ordenamentos. Unifica esses conceitos em um só: legal capacity. Ah, mas essa capacidade legal é sinônimo de capacidade de direito.
não inclui a capacidade de exercício. Isso não é verdade. Essa é uma interpretação errônea da Convenção. Não é somente uma interpretação possível, é uma interpretação errada. Isso foi discutido no âmbito da Organização das Nações Unidas. Isso foi discutido. Chegou a haver, a certa altura, na tramitação da Convenção, a sugestão da incorporação de uma nota de rodapé, dizendo que na Arábia Saudita, na China, na Rússia e em alguns outros países, legal capacity deveria ser entendida apenas como capacidade de direito. O Canadá se opôs, demonstrou que não era rácio das negociações a manutenção dessa distinção conceitual, e o que acabou prevalecendo foi a eliminação da nota de rodapé, com o reconhecimento no âmbito das Nações Unidas por todos os países signatários, que a pessoa com deficiência, seja ela física, seja ela mental ou intelectual, é dotada de igual capacidade legal e do direito ao seu pleno exercício, à luz do artigo 12. Isso é uma mudança de paradigma, não há sombra de dúvida. É uma norma de empoderamento. É uma norma que reduz o âmbito de paternalismo e amplia o âmbito de exercício do que eu chamaria de liberdade positiva, ou seja, a definição dos rumos da própria vida. Ah, mas como isso, se nós temos diferentes graus de deficiência mental ou intelectual? A Convenção se preocupa com isso, no próprio artigo 12. Vejam só, se a gente for para o artigo 1º da Convenção, a gente já tem muito claro o próprio conceito do que é a deficiência. É um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com outros elementos, integrantes das relações sociais, constituem um obstáculo para o exercício da cidadania, dos direitos, em igualdade de condições com outras pessoas. Ou seja, por óbvio, se reconhece que essa pessoa que a Convenção pretende empoderar é uma pessoa que tem um impedimento que pode gerar um obstáculo na interação social. Como superar o obstáculo? Diz o próprio artigo 12, por meio de medidas de apoio. Mas são medidas de apoio de um paternalismo autoritário, de um paternalismo que tolhe escolhas, que tolhe opções, que tolhe preferências? Não. O próprio artigo 12 prevê que essa proteção, esse apoio a ser oferecido para o exercício da igual e plena capacidade legal deve ser limitado por salvaguardas proporcionais. Em outras palavras, eu gosto muito de usar uma expressão que a professora Joiciane Bezerra de Menezes traz em seus textos, em suas palestras. Autônomo, mas não sozinho. Essa é a ideia. O que a Convenção quis no final das contas? O que a Convenção quis foi eliminar a ratio que era presente em muitos países de que bastava constatar, do ponto de vista médico, uma deficiência mental e intelectual, que a pessoa não mandava mais na sua própria vida em questão alguma. Simplesmente era qualificada como incapaz, carimbada, mudava o seu status social, uma pessoa carimbada como alguém cuja vontade é irrelevante, e aí alguém decidirá por ela, em manifestação substitutiva de vontade. Isso que a Convenção quis mudar. É uma mudança de paradigma. É dizer, a pessoa com deficiência mental deve tomar decisões, deve ter a possibilidade de agir, deve ter a possibilidade de definir os rumos da própria vida na medida das suas potencialidades. Se identifica o limite, se busca apoiar a pessoa para superar o limite, mas se deixa a pessoa autônoma para exercer as suas potencialidades. Vejam, isso fica muito evidente quando a gente vê pessoas com síndrome de Down, quando a gente vê pessoas com múltiplos espectros do autismo, que têm
enorme potencialidade de expressar sua vontade, fazer suas escolhas, fazer valer suas preferências de vida. Mas tem sim obstáculos de longo prazo e para isso podem precisar de apoio. E esse apoio pode ser dado ou por uma tomada de decisão apoiada ou por uma curatela, conforme as circunstâncias. Mas se enfatiza as potencialidades. Só que você vai ter de outro lado, é claro, aquelas situações extremas em que a pessoa praticamente não consegue sequer manter uma interação social. E aí o apoio precisa ser mais intenso e, no limite, as decisões substitutivas precisam sim aparecer, sob a forma de representação legal. Isso cabe na convenção, apesar de algumas interpretações mais radicais dentro das próprias Nações Unidas, tentando eliminar decisões substitutivas. Isso não existe, isso é impossível. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez? Simplesmente disse, a pessoa com deficiência tem igual capacidade legal, qualquer que seja a deficiência. Ok, está certo. Modificou o artigo 3º do Código Civil, para nos dizer, são absolutamente incapazes, apenas os menores de 16 anos. Pois é. A prescrição fica impedida ou suspensa quanto aos incapazes de que trata o artigo 3º. A decadência fica impedida ou suspensa quanto aos incapazes de que trata o artigo 3º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual não é mais e não pode ser constitucionalmente qualificada como absolutamente incapaz. A rigor, aqui emergem duas correntes no direito civil. Uma que sustenta que, a rigor, existe capacidade legal plena e que é preciso modificar o próprio conceito legal de capacidade para todos os cidadãos. Para todos. A mudança legislativa é muito mais profunda. Não se trata de dizer que alguém é capaz ou incapaz. É identificar alguém como mais vulnerável ou menos vulnerável. E a partir da vulnerabilidade, oferecer especial proteção. A lógica dos maiores protegidos, não dos maiores incapazes. Há uma corrente, entretanto, que se apega quase que em uma montanha mágica, no estilo Thomas Mann, que descreve o apego na montanha mágica, uma temporalidade diferente dos que tentam se segurar no longo século XIX. Ainda há, apesar da Convenção de Nova York, os que tentam se apegar ao longo século XIX do direito civil, que avança no século XXI. Tentando qualificar as pessoas com deficiência mental ou intelectual como relativamente incapazes. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em outro problema técnico gravíssimo, transportou o inciso que tratava da pessoa que, por causa permanente ou transitória, está impedida de manifestar vontade para o artigo 4º. Ou seja, a pessoa em coma agora é relativamente incapaz. Só que como que alguns juristas importantes e como que a jurisprudência, o pouco que surgiu até agora, e os juízes de primeiro grau, em sua maioria, têm aplicado a regra, têm entendido que essa é a regra que justifica a curatela das pessoas com deficiência mental e intelectual. Ou seja, uma convenção que vem para dizer que as pessoas têm capacidade legal para o igual exercício dos seus direitos em relação aos outros cidadãos, é jogada no lixo para que uma norma que diz pessoa impedida de manifestar vontade seja aplicada à pessoa com deficiência. Com todo respeito aos que compartilham dessa tese, mas ela me parece totalmente incompatível com a ordem constitucional. Totalmente incompatível. A pessoa com deficiência mental ou intelectual não é nem absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz. É uma pessoa que tem plena capacidade legal, mas pela sua vulnerabilidade é merecedora de especial proteção. É merecedora de especial proteção. A convenção assegura apoio. Mais do que isso, se a gente for lá no artigo 4º, item 4 da Convenção de Nova York, a gente vai identificar uma regra que diz o seguinte:
se nos países signatários da Convenção já houver normas de proteção à pessoa com deficiência, que sejam compatíveis ou que sejam até mais avançadas do que as normas da própria Convenção, essas normas não são afastadas pela Convenção, não podem ser. A Convenção é para ampliar direitos e o seu exercício, não é para restringir direitos e o seu exercício. E aqui a gente volta para a questão da prescrição. Nós temos duas alternativas hermenêuticas diante da não qualificação da pessoa com deficiência mental e intelectual como absolutamente incapaz. Uma alternativa é dizer, bom, corre o prazo prescricional. É ou absolutamente incapaz, essa pessoa não é absolutamente incapaz, ainda que se adote a tese da incapacidade relativa, que me parece errada também do artigo 4º, não é absolutamente incapaz. E, portanto, tem o prazo prescricional e o prazo decadencial correndo contra sua pretensão ou seu direito, conforme tratar-se de prescrição ou decadência. Não parece, porém, ser essa a melhor interpretação, porque essa interpretação não leva em conta nem a lógica do artigo 12, autônomo, mas não sozinho, autônomo com apoio, não leva em conta o reconhecimento da necessidade de se implementar medidas que facilitem e não restringam o exercício dos direitos, e não leva em conta o 4.4 da Convenção, que prevê que a incorporação da Convenção não pode significar retrocesso frente a direitos que antecederam a sua própria incorporação nos ordenamentos dos países signatários. O que se impõe aí, então? Parece-me, ousaria dizer, uma interpretação conforme. A regra destinada aos incapazes do artigo 3º deve ser interpretada de modo extensivo. Não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, os menores de 16 anos, e também não corre contra pessoas de vulnerabilidade equivalente, ainda que capazes, por decorrência de deficiência mental ou intelectual. Se essa interpretação não for feita, estamos aplicando as regras de proteção à pessoa com deficiência para promover um retrocesso. É certo, a Convenção protege, mas também empodera. Essa interpretação conforme demandará, isso é do próprio paradigma da Convenção, análise concreta, não de capacidade civil, mas de capacidade cognitiva concreta. Haverá pessoa com deficiência para a qual correrá o prazo prescricional e correrá o prazo decadencial. Porque senão nós estamos trazendo para essas pessoas uma norma paternalista que não é trazida para outras pessoas em situação de vulnerabilidade. A norma, a interpretação conforme, leva em conta a vulnerabilidade concreta. Reitero, não é incapacidade, é vulnerabilidade concreta, que não leva em consideração capacidade, mas leva em conta a ausência da potencialidade cognitiva concreta a respeito da existência do próprio direito ou da possibilidade de exercê-lo. Há situações concretas em que o obstáculo derivado da deficiência acaba fazendo com que a pessoa nem mesmo consiga compreender-se como titular de direitos. Quanto mais exercê-los, a lei, à luz da Constituição, não pode condenar essas pessoas ao desamparo. A lei, à luz da Constituição, precisa garantir os instrumentos de exercício e não tolhê-los por meio da afirmação acrítica
da incidência peremptória dos prazos prescricionais ou decadenciais. Agora, aquelas pessoas que concretamente, em uma aferição cognitiva, compreendem a titularidade de direitos e a possibilidade de exercê-los, quanto a essas, prevalece a lógica de empoderamento, e inclusive aquilo que é muito enfatizado pelos estudiosos da Convenção, o próprio direito de errar. Nós estamos realmente diante de um novo paradigma. Não se trata de eliminar capacidade e fazer com que a pessoa seja substituída por alguém na vida civil. Não. O sujeito é cidadão, tem sua liberdade e tem as responsabilidades. A autorresponsabilidade, inclusive, proporcional às suas aptidões concretas. Aquilo que excede as suas aptidões concretas, porque se insere na seara do obstáculo, quanto a isso é necessário que haja o apoio, quanto a isso é necessário que haja a proteção. E por isso, não é possível afirmar que corre o prazo prescricional ou que corre o prazo decadencial contra toda e qualquer pessoa que tenha uma deficiência mental ou intelectual. Será indispensável uma análise concreta sobre a aptidão cognitiva dessas pessoas, de modo a mensurar, por meio de equipe multidisciplinar, isso é indispensável, ainda que haja entendimentos em sentido diverso, esse é um direito que decorre da convenção, não é nem do debate de Código Civil, Código do Processo Civil ou EPD, por equipe multidisciplinar, a sua potencialidade e os limites a essa potencialidade. Se não for assim, senhoras e senhores, nós corremos o risco de que a Convenção de Nova York seja como a Itabira do maravilhoso Drummond de Andrade, um quadro na parede, e como dói. Muito obrigado.